Graça e paz a todos, irmãos. Quero desejar um ótimo dia, um excelente dia para todos, para toda a família, para todo o povo de Deus. Nós vamos fazer um estudo aqui para o canal Tua Graça Me Basta e eu queria sugerir que os irmãos estudassem juntamente conosco em Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 21, onde nós lemos assim: Digam-me, vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabem o que a lei diz de fato? De acordo com as Escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma escrava e outro de sua esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas 2 mulheres ilustram 2 alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre e é nossa mãe, como dizem as Escrituras. Alegrem-se, mulher sem filhos. Você que nunca deu à luz, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. E vocês, irmãos, são os filhos da promessa, com Isaque. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaque, o filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. Mas o que dizem as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Sobre esse texto aqui, eu queria trazer aqui algum esclarecimento aos irmãos, trazer aqui algum entendimento aos irmãos, porque isso aqui, muitas vezes, irmãos, eu percebo que quando nós falamos do evangelho orgânico, da representação de uma pessoa, o que ela representa na revelação, tem gente que não tem nem noção de que um personagem vivido, né, um personagem que foi realmente viveu fisicamente, teve uma história aqui de vida, que ele pudesse representar algo muito maior do que a vida dele. Quando eu disse a respeito do Caim e Abel, lá no comecinho, quando eu comecei a falar a respeito do Caim e Abel, que o Caim representava o filho da serpente, teve gente que discutiu isso aí. Como assim? Não pode mudar o que está escrito. Você tem que pregar exatamente o que está escrito. Porque os irmãos nunca, acho que nunca tiveram contato com as alegorias bíblicas, não entenderam as alegorias bíblicas. Por isso, então, essa dificuldade, né? Porque até Jesus falou por meio de parábolas, Jesus falou por meio de alegorias também. Só que muitos não têm essa compreensão. E aqui nós estamos diante, então, de uma passagem onde, de fato, essa história aconteceu. Nós tivemos aqui o Abraão, o personagem Abraão, nós tivemos a Agar, tivemos a Sara, de fato isso aqui aconteceu. Mas essas personagens aqui da história, eles representam algo muito maior. Você vê que essa dicotomia de Deus que nós temos ensinado, que nós temos falado, ela vai se estendendo em toda a história. Porque o nosso Deus, irmãos, ele é inalcançável pela nossa mente, pela nossa capacidade e pelos nossos olhos, pelos nossos sentidos naturais. O sentido humano, natural, ele não alcança Deus. Isso aqui já está mais que provado. Entender Deus pela mente humana, entender Deus pela natureza humana, é um fiasco, irmãos. É uma bobagem. É uma piada querer entender Deus pela natureza humana. Não dá sentido naquilo que é a representatividade, a representação disso aqui tudo. Convido os irmãos a abrir a mente, atravessar novos rios para chegar ao entendimento pleno daquilo que é a revelação. Porque se não houvesse entendimento pleno, então, se nós ficarmos só na passagem, só na história, é muito pequeno para aquilo que é o propósito de Deus na sua revelação.
Os dois filhos de Abraão, então, eles estão aqui representando duas alianças, como nós vamos ver aqui, ó. Digam-me vocês que desejam viver debaixo da lei. Quem está dizendo isso aqui é o apóstolo Paulo, a igreja da Galácia, aos Gálatas. Acaso sabem o que a lei diz de fato? Vocês querem viver debaixo da lei, mas vocês de fato sabem o que a lei diz, o que a lei representa, o que a lei ensina? Aí ele vai trazer, então, uma dicotomia aqui para que o povo pudesse meditar e entender essa revelação, onde ele diz assim, ó, de acordo com as escrituras, Abraão teve dois filhos, um nascido de uma escrava e outro de sua esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana, então preste atenção. O filho da escrava, irmãos, a escravidão é um filho nascido da vontade humana. Isso aqui está muito claro para a gente entender quando a gente fala do evangelho orgânico. Esse evangelho que ele se manifesta dentro de cada um de nós. É o evangelho real, é o evangelho orgânico, é o evangelho natural de Deus. Isso não conta com nada das escrituras, tá, irmãos? Deus ele não precisaria deixar um livro para que o evangelho orgânico fosse revelado, porque isso está em cada pessoa. Não depende de religião, isso aqui não depende de igreja, não depende de livro, não depende de entendimento, não. Isso aqui é orgânico, isso aqui está na vida. Isso aqui é uma vida representando ali, sendo dentro desse ser, sendo revelado o seu Criador. Então, o Criador revela por meio da sua criação. É o Criador que ele vem à tona, ele se faz revelar por meio da sua criação. E isso é muito importante nós sabermos, porque essa é uma grande maravilha da parte de Deus, da obra de Deus no ser humano. Embora o homem ele sempre olhou para as histórias, né, para tentar compreender Deus, ele não entendeu que Deus se revela dentro dele, por meio dele. Então, quando é dito no o filho da escrava nasceu segundo a vontade humana e o filho da mulher livre nasceu segundo a promessa, então nós precisamos entender essa dicotomia, tá? Então, Abraão teve dois filhos, um nascido de uma escrava e outro nascido de sua esposa, que é livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. Então, preste atenção. Quando nós falamos lá no comecinho de Caim e Abel, por exemplo, só para a gente trazer esse entendimento na linha do tempo. O Paulo fala aqui, nós usamos o Caim e Abel para trazer o evangelho orgânico lá do princípio. O Paulo aqui, ele usa dois personagens também, os dois filhos de Abraão. Olha o entendimento que esse homem traz, irmãos, da parte de Deus. O apóstolo Paulo, ele é o precursor, ele é a pessoa que trouxe para nós o entendimento orgânico do Evangelho de Deus. Ele partiu assim do apóstolo Paulo para que a gente possa ter essa compreensão total da Bíblia. Então, essa representação não é a pessoa. Então, isso aqui tem que ser bem claro para os irmãos, talvez os novos que estão chegando para o canal, estão ouvindo a mensagem pela primeira, pela segunda vez, e ainda está fazendo bastante confusão essa mensagem, porque é algo que o irmão nunca ouviu, talvez nunca tenha ouvido falar de evangelho orgânico, o evangelho que se revela dentro do homem, independentemente de Bíblia, independentemente de igreja, de denominação, de lei de graça. Independente dessas coisas, o evangelho se revela dentro do homem. Então, quando você ouve isso aqui, você tem que entender que cada personagem bíblico, cada personagem ali da história é para representar algo bem maior. E aqui ele tá usando essa dicotomia dos dois filhos de Abraão e das duas mulheres de Abraão. Essa dicotomia é representatividade, é representação. Então, todo filho gerado de uma mulher escrava, ele nasce também escravo. E o que é esse filho gerado? Será que a revelação quer mostrar uma pessoa, irmãos, ali na história? Não, o filho gerado de uma mulher escrava, que ele está falando aqui, ele traz a representação de um entendimento gerado, de um pensamento gerado de uma escrava. Então, esse pensamento, irmãos, que é gerado da escrava, da vontade humana, ele vai ser sempre escravo. Por que que ele é escravo? Porque ele é escravo da vontade humana, da natureza humana.
Então, a natureza humana, ela gera filhos escravos. Isso nós precisamos entender. Natureza, qualquer entendimento humano é filho escravo. É o entendimento escravo. Então, toda vez que eu leio a Bíblia, que eu quero aprender a Bíblia, eu olho para a Bíblia, mas eu olho com o meu entendimento humano, eu estou tendo um entendimento de escravidão, de que eu sou um escravo. Então, um escravo, ele precisa de um libertador, um escravo precisa de uma pessoa que possa manter ele, um escravo precisa de um provedor, alguém que tenha que prover ele, entendeu? Trazer para ele as condições. Um escravo precisa de trabalhar pela sua liberdade. Um escravo, ele não tem local certo de vida, ele é escravo, a qualquer momento ele pode ser vendido para outro senhor, e assim tem sido mesmo. Os senhores, não fisicamente, mas os senhores do entendimento, os sofismas, as barreiras mentais e de entendimento dessa pessoa, ele é vendido várias vezes, talvez até mesmo por dia. Essas vendas acontecem, ele se torna escravo de outras coisas, assim, de um momento para o outro. É escravo do medo, é escravo da depressão, é escravo da religião, é escravo da graça, ele é escravo do dinheiro, é escravo da sexualidade. Mas aqui nós temos, então, diante de nós, duas condições. O primeiro é um filho que nasce de uma vontade humana e um filho que nasce segundo a promessa. Então, esses dois filhos, eles vão estar na história o tempo todo, essas duas pessoas. E interessante que essas duas pessoas, ela está dentro de cada ser humano. Cada homem, cada mulher tem dentro de si essas duas pessoas. E é incrível isso, né, irmãos? Porque isso traz um entendimento fascinante a respeito da revelação, que muitos até hoje não compreenderam, que muitos até hoje não tiveram a oportunidade de viver, mas ele traz esse fascínio, né, da nossa compreensão, das pessoas compreenderem o que realmente é essa dicotomia em Deus.